Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Eleições 2026. PT confirma Camarão e define chapa para o Senado. São Luís. Temporal alaga ruas, complica o trânsito e deixa uma vítima. Maranhão recebe autorização para acesso aos recursos do Fundef. Mais de 190 mil famílias deixam Bolsa Família no estado. Crise no Sampaio ganha novo capítulo. Comércio muda regras para funcionamento em feriados. UFMA decreta ponto facultativo por conta do Corpus Christi. Em política com Felipe Clã, Edinho veio, fez a cena, mas será que Lula se elege sem Brandão e companhia? No esporte, Samuel Milhomem vence 2 categorias do Campeonato Sul-Maranhense de kart. FMF divulga a tabela de jogos das quartas do Maranhense Sub-20. Expressinho vence Americano na estreia pela segundinha maranhense. No comentário de Paulo Pellegrini, boa atuação dos reservas, coloca 4-2-4 em dúvida na seleção. No Rádio Opinião, educação ambiental e destinação de resíduos em São José de Ribamar, com o secretário de Meio Ambiente, Carlos Eugênio, e o ambientalista, gestor ambiental e consultor de educação ambiental, Marco Aurélio do Amaral Santos. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Nesta terça-feira, dia 2 de junho de 2026, hoje, Mayra, é Dia Internacional da Prostituta. Dia Internacional da Conscientização dos Transtornos Alimentares. Essa aqui é boa. Hoje é dia de sair mais cedo do trabalho. Pode sair? Não sei, fica por sua conta. Vamos lá. Mas a gente vai tentar, com Difícil certeza. sair, tem que sair no horário mesmo. 7h13. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais na 106, 7h13 agora, Mayra Nogueira. Vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. E você confere, claro, em www.universidadefm.ufma.br, nos modais de vídeo, né? Também no YouTube, Universidade FM 106, ou diretamente no nosso aplicativo, que você baixa gratuitamente no nosso site. Mayra Nogueira, aqui em Oi Parcial, a manchete é STF libera mais de 1,1 bilhão de reais do Fundef para pagamento de abono a professores do Maranhão. A decisão histórica do STF encerra uma longa disputa jurídica e garante o repasse de mais de 1,1 bilhão, né? 1 bilhão e 100 mil, diretamente para o bolso dos professores da rede pública do Maranhão. O montante referente aos precatórios do Fundef valoriza a categoria e cumpre a lei que destina 60% dessa verba ao abono, gerando um forte impacto na economia do Estado. Com certeza, isso aqui é um grande impacto na nossa economia, né, aqui no nosso Estado, sem dúvida. Daí uma justiça, claro, né, com os professores. Ainda como destaque, Mayra, em imparcial. Nova lei de zoneamento de São Luís será votada amanhã na Câmara. Proposta que vai definir as regras de crescimento urbano de São Luís recebeu mais de 130 emendas e deve ser apreciada pelo plenário no próximo dia 3 de junho. Importantíssima essa pauta. Já Festejo de Santo Antônio abre a temporada junina, programação que segue até o dia 13 de junho,
chegou com reza do terço e também missa de abertura. O festejo conta com Bumba Meu Boi, tambor de crioula e batizados. Olha, esse período é muito bom, Maria Nogueira. E ainda, em união parcial, Edinho Silva, Elisiane e Camarão tentam retirar o PT das cordas. é isso aí. Daqui a pouquinho comentário sobre isso, sobre a vinda de Edinho do PT aqui para o Maranhão com Felipe Clã. E a Assembleia pode destituir Sérgio Frota da presidência do Sampaio Corrêa. Apesar da notícia do edital de convocação, em nota oficial, Sampaio desautoriza movimentações de terceiros e destaca foco no recadastramento de sócios e na disputa da Série D. Daqui a pouquinho o Borges fala sobre isso aqui também. 7h16. Maria Nogueira, o que tem Jornal Pequeno? Vamos começando aqui, trazendo a manchete. Pequeno. STF determina repasse urgente de 1,1 bilhão do Fundef para professores do Maranhão. O despacho também determina que a Caixa Econômica Federal realize com urgência a transferência eletrônica dos valores para as contas indicadas pela Secretaria de Estado da Educação do Maranhão. É isso aí. Políticas do governo Lula podem custar 985 bilhões de reais aos consumidores de energia. E ainda, Mayra? Orleans reúne lideranças em Urbano Santos e reforça discurso de continuidade e diálogo. Mais de 190 mil famílias superaram a pobreza e deixaram o Bolsa Família no Maranhão desde 2023. Em ação de Duarte, Justiça Eleitoral suspende pesquisa do Verita, considerada até tendenciosa. Carmen Lúcia defende fortalecimento da confiança no judiciário e na democracia. Romeu Zema tem 15 dias para se manifestar em processo do STJ. E economistas veem inflação resistente e alertam para juros altos por mais tempo no Brasil. Até quando? 7h17. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense. Mayra, depois do break, tem trânsito. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. E vamos às informações do trânsito, Maria Nogueira. Já começando aqui com o mapa do Waze.com, já observando alguns pontos. Aqui na área Itaquibacanga, olha, não sei o que aconteceu. Quem tiver por aí pela entrada da área Itaquibacanga, aqui na barragem, tá? E bem antes, o trânsito muito acirrado neste momento, retenção de trânsito gigantesca, já chegando aqui no Portinho já, viu? Tá complicada essa situação aqui, chegando da área do anel viário para cá, para a entrada da área Itaquibacanga, via centro aqui, né? Vou aqui pela Avenida Beira-Mar, trânsito muito... tem um acidente de trânsito, a gente acabou de ver aqui. Agora não dá para saber se é de um lado da pista, na saída, ou na entrada da área Itaquibacanga, mas tem um acidente de trânsito. Pode ser que esse acidente esteja causando essa retenção de trânsito já grande aqui na área Itaquibacanga, na entrada da área Itaquibacanga, né? A gente sabe que o fluxo aqui é muito grande, são centenas de bairros e a coisa não está legal. Lá na Avenida dos Franceses, o trânsito segue fluindo, tá? Está demandado, mas está fluindo. Um trecho da São Marçal, ali em frente ao Sérgio Senat, já perto da curva, ali já no Filipinho, né? O trânsito segue também com bastante retenção. Aqui na área do Anil, como sempre, né? Retenção nesse horário, nos horários de pico, né? Não é nenhuma novidade. Tem um acidente aqui na Avenida São Sebastião, naquelas imediações ali, já chegando na Coab, né? Aliás, já praticamente na Coab, tem acidente de trânsito por lá também. E tem Borges, né? Borges para falar mais, trazer mais informações sobre o trânsito, não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia a todos. Informações referentes à Avenida Jerônimo de Albuquerque, referente a dois trechos dessa via, altura dos bairros Angelim e Bequimão. O fluxo de veículos é intenso para quem está se deslocando saindo do sentido do Coab, sentido elevado da Coama, vez por outra formando lentidão na extensão desse trecho da via, nesse mesmo trecho, mas no sentido inverso. O número de veículos também é considerável, mas fluindo.
Já na altura um pouco mais adiante, a altura do bairro Coafuma, nesse mesmo trecho, o fluxo ele é mais intenso no sentido elevado do trabalhador, mas diferentemente do trecho do Angelim, ali região do Angelim Bequimão, não há formação de lentidão por enquanto, aí na altura do bairro Coafuma, no sentido elevado do trabalhador, e nessa mesma altura, quem faz aí a movimentação inversa, o condutor, ele encontra um número considerável de veículos com trânsito sem alterações, segue fluindo nesse trecho aí do bairro Coafuma. De momento, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. Obrigado, Borges. Alguns pontos aqui da MA 201, estrada de Ribamar também, né, para ter o acesso aqui ao antigo retorno da Forquilha, né? Mas bem antes do retorno, estrada de Ribamar também com alguns trechos com retenção. 7h21, daqui a pouquinho mais informações do trânsito, se você quiser participar, 992-17-26-47, ou então diretamente no chat do YouTube da Rádio Universidade, porque quem está por lá é Mari Silva Mourão, viu, Mayra Nogueira também, tia Zilda, lá de Belém, muito obrigado pela presença aqui com a gente, beijos, saudades, com certeza. Ronaldo Teixeira, Sofia Maria Helena, Adriana, muito obrigado. Quem está no WhatsApp, Mayra? Elisete Moraes, inclusive, ela disse que gostou, né? Elisete Moraes dizendo que ela gostou da saidinha, de sair mais cedo, do trabalho, gostou dessa informação. Também um bom dia, Hilda, no bairro de Fátima. Ainda também a Rosângela Moreira na Coab e a dona Maria Cleide, a mãe de Adalberto Júnior, que é ouvinte assídua da Rádio Universidade, inclusive aqui no Salário da Manhã, né? Bom dia, querida. Ouvinte de Mayra Nogueira. Meu ouvinte aí. Preferencial Mayra Nogueira. Eu não sei se ela me escuta não, mas tudo bem. Escuta sim. 7h22 agora. Vamos ao noticiário, Mayra Nogueira. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Notícias da cidade. 7h24 agora. Borges Júnior, vamos falar sobre eleições 2026. PT confirma Camarão e define chapa para o Senado. A confirmação veio durante coletivas de imprensa que reuniu, além de Felipe Camarão e Elisiane Gama, a presidente estadual do PT, a Patrícia Carlos, parlamentares e representantes do partido aqui no Maranhão. Então, o PT reforçou no dia de ontem, nessa segunda-feira, o apoio à pré-candidatura de Felipe Camarão ao governo do Maranhão, e a declaração foi feita aqui em São Luís pelo presidente nacional do partido, Edinho Silva, durante o encontro com lideranças da legenda. Edinho também confirmou que o partido vai trabalhar pela eleição de Everton Rocha e também Elisiane Gama. Eles foram confirmados para a disputa pelas duas vagas ao Senado, vagas que vão estar em disputas nas eleições 2026, as eleições deste ano. Segundo o dirigente, o projeto político do PT no Estado tem o respaldo do presidente Lula e vai contar com apenas um palanque na corrida pelo governo maranhense. Edinho afirmou ainda que a definição em torno de Felipe Camarão não representa rompimento com o governador Carlos Brandão. Ele destacou que o diálogo político e institucional ele vai ser mantido. Adalberto, Mayra.
É isso aí, finalmente aconteceu, né? Ele veio mesmo e daqui a pouquinho Felipe vai trazer os detalhes sobre o que rolou por lá nesse evento do PT aqui e oficializando Felipe Camarão para o governo do estado. 7h25, mudando de assunto, Mayra. Bom, vamos falar agora sobre o temporal que alaga ruas, complica o trânsito e deixa uma vítima. Isso tudo aqui em São Luís. Oi, Borges. Foi ontem, Borges. Vamos falar mais sobre esse assunto. Ontem foi nesta segunda-feira, Mayra, Adalberto, são as águas do mês de junho. A forte chuva que atingiu São Luís na tarde desta segunda-feira provocou alagamento em diversos bairros, causou transtornos para motoristas e moradores da capital. Diversos vídeos circularam nas redes sociais, evidenciando aí o caos que se formou aqui na capital maranhense, no Turu, na Avenida General Arthur Carvalho. De volume de água reduziu a velocidade dos veículos, o que acabou gerando lentidão, trânsito complicado na via. Situação parecida foi registrada na Avenida Jerônimo de Albuquerque, nas proximidades do elevado da Coama. O local alagamento levou a um congestionamento que durou mais de 3 horas, até que o fluxo voltasse à normalidade. Também houve pontos de inundação na Vila Maranhão, no Coroadini, na Avenida João Pessoa, no João Paulo. Em alguns locais, carros e caminhões ficaram ilhados, os motoristas precisaram interromper o percurso e durante o temporal foi registrado um acidente envolvendo 2 motocicletas, situação acontecida no bairro Turu. O acidente resultou na morte de Fábio Viana da Silva Júnior, de 21 anos. As causas da morte da colisão vão ser investigadas pelas autoridades e ainda existe a possibilidade no dia de hoje de chuvas fortes para esta terça-feira. Informações aí são do IMET, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Mantém o alerta amarelo para esta terça-feira, para o dia de hoje. Dessa vez, 5 municípios maranhenses podem ser atingidos, incluindo toda a Grande Ilha. Previsão indica, portanto, mais chuva com possibilidade de ventos fortes e alagamentos e ainda queda de galhos de árvores. Adalberto, Mayra. Chuva foi pesada ontem. 7h27, mudando de assunto, mais uma vez, Borges, o Maranhão finalmente, né, recebeu autorização para acesso aos recursos do Fundef. Adalberto, o Supremo Tribunal Federal autorizou a liberação dos recursos dos precatórios do Fundef, recursos destinados ao Estado, aqui ao Maranhão. Ao todo, mais de 1,8 bilhão de reais vão ser repassados. O montante ele vai beneficiar profissionais da educação e fortalecer a rede pública de ensino. A decisão foi assinada pelo ministro do STF, o ministro Edson Fachin, isso dentro do processo que trata dos repasses do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Pelas regras em vigor, 60% do valor vai ser destinado ao pagamento de abono aos profissionais do magistério da rede estadual. Os outros 40% vão ser aplicados em ações de manutenção e melhorias da educação. Do total liberado, mais de 1,1 bilhão de reais vão ser direcionados aos professores, enquanto cerca de 54 milhões de reais vão ser investidos em infraestrutura e custeio do ensino público. A Caixa Econômica Federal foi autorizada a realizar a transferência dos recursos, isso com urgência. Agora, o governo do estado informou que aguarda apenas a liberação definitiva dos valores para, então, divulgar o calendário de pagamento aos beneficiários. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. 7h29, tem break. Felipe Clã em seguida com análise política. Aposentado, aposentada, você não perdeu seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política.
8h30, agora está na hora da política, está na hora da análise, está na hora de Felipe Clã aqui com a gente. Felipe, bom dia! Bom dia, Adalberto, Mayra Borges e ouvintes do Jornal Rádio Universidade. Olha, coisa boa, eu já disse que Mayra tem que estar nesta banca. Claro. Pelo menos de vez em quando. Estou aqui. Não, mas Mayra está sempre com a gente. Eu estou aqui, é porque eu tenho que ficar aqui fazendo outras coisas. Pois é. Mas o público quer te ver, Mayra. Vamos lá. Bom dia, bom dia. É porque ela vai trabalhar para daqui a pouquinho sair mais cedo do trabalho, porque hoje é dia de sair mais cedo do trabalho. Eu não sei se Felipe vai sair mais cedo do trabalho. Tu vai sair mais cedo do trabalho hoje, Felipe? Terça-feira? Eu não sei. Eu sei que 4:45 eu já estou de banho tomado e só Deus é que sabe que hora eu vou dormir. Hoje, né, melhor dizendo, eu fui dormir já era 1h48 da manhã. Então, assim, quanto eu dormi, não sei, né? Mas estamos aqui. Hoje, de acordo com a data comemorativa, hoje está dizendo que é dia de sair mais cedo do trabalho. É dia de sair mais cedo. Mas, assim, Felipe, tu foi dormir tarde ontem por causa de quê? Por causa de Edinho, foi? Olha, veja, né? Nós temos tantos Edinhos, né? Já tivemos o Edinho Lobão, né? Agora nós temos o Edinho do Lula. É verdade, é porque simplesmente o meu telefone papocava de notícias, de vídeos, de opiniões, de paixões, né? Tanta gente corajosa nos comentários. Graças a Deus, né? Porque sabem que do meu celular não sai para ninguém. A verdade é que 90% das informações que chegam é somente para nós formarmos esta leitura que fazemos todos os dias aqui na nossa Rádio Universidade, no jornal O Imparcial e também na coluna do Clã, né, diariamente. Mas a questão é que o pessoal estava, de um lado, zangado, do outro, animado. A gente não conseguia definir, na verdade, um sentimento linear neste processo. Eu acho que faltou o cuidado de trabalhar antes da chegada do presidente nacional, Edinho Silva, né, um entendimento aos filiados, né, históricos ou não, novos filiados. Isso tem de tudo lá, mas conseguir fazer um consenso. Apesar que na política nunca existe um consenso, existe o interesse de cada um em se dar bem, né, em estar no poder. Ninguém entra na política por paixão. As pessoas entram na política eu falo concorrendo. Né? Eu conheço muitos filiados que estão aí há 30, 40 anos em partido, eu sou um deles que não tem esta preocupação de estar no poder ou ser o poder, não é verdade? Mas o fato é que eu não consegui entender. Eu ainda estou tentando entender. E as pessoas também do PT e fora do PT, dentro do governo, fora do governo, não conseguiram entender a fala dúbia do presidente nacional do PT. Afinal, o Lula está com o Felipe, né, no palanque dele. O Lula vai vir para cá e vai subir no palanque do Felipe? Não, mas ao mesmo tempo o Brandão é amigo, né, do Lula, é aliado, apoia o Lula, mas o Lula não apoia o candidato do Brandão. Onde é que já se viu esse negócio assim? Como é que é esse negócio? Olha, tu é meu amigo, mas porque eu sou o presidente da República. Não. O Lula, volta a repetir, tal qual ao Felipe, ao Orleans, ao Brandão, ao Bright, perdão, quem mais está aí? Tem um monte de candidato. Todos são pré-candidatos, todos precisam de qualquer apoio. O Lula mais do que nunca. Não é porque o Flávio Bolsonaro está debaixo de taca que a direita ou a extrema-direita, entendeu, não está no segundo turno. Até agora,
ninguém me trouxe a palavra de que o Lula já ganhou no primeiro turno, muito pelo contrário. Aqui no Maranhão, o que todos trazem é que sem os votos dos maranhenses, sem o palanque do governo do Estado, dificilmente o Lula vai ter os votos necessários para fechar a urna. Com um detalhe interessante, ontem surgiu de uma força imensa dentro da própria turma do PT a versão de que tudo já está combinado com o Braide, né, que os dinistas já estão combinados com o Braide, que o Felipe seria mais um degrau. Olha, o que eu recebi de mensagem de pessoas de mandatos, né, de alto escalão dentro do governo federal e tudo mais, dizendo o seguinte: o Braide ganha no primeiro turno. Ok, eu só estou tentando entender como é que vai ser essa matemática. E mais, todos trazem a ideia que, com ou sem o tal do golpe, que nós não vamos falar hoje, o Flávio Dino apoia o Braide e o Felipe vai estar lá como versão. Eu não acredito nessas coisas. Essas coisas tem uma mistura de paixão, de ódio, né, de estou sendo colocado de lado, ninguém me consultou, ninguém falou, eu sou importante no processo. A eleição está posta. Agora vamos ver o que vai acontecer. O Edinho não trouxe pacificação. O Edinho, lamentavelmente, trouxe mais problema para a política do Maranhão. Isto é terrível, meu caro Adalberto. Gente que meio que sabia, né, que isso tinha grande possibilidade de acontecer. Mas, Felipe, como é que fica a situação de Fufuca e Rosiana? Olha, eu acho que outra coisa que o Edinho precisa entender, que aqui é nossa terra, né? Ele precisa aprender a nossa linguagem, ele precisa aprender a elegância maranhense, né? Ou seja, chegar aqui e dizer assim: olha, os pré-candidatos são o Everton e a Elisiane, porque sempre apoiaram, nunca faltaram com o Lula. Opa, vamos melhorar aí esse negócio, rapaz. O Fufuca era a ponte do partido dele, né, com o Centrão, melhor dizendo, partido não, do Centrão com o Lula. Toda vez que o Lula precisava dos votos do Centrão, ele corria para quem? Para o Everton e a Elisiane? Não, ele corria para o Fufuca, ele corria para o Sarney. Então, vamos respeitar, né, e bater palma, pedir com licença antes de entrar na casa dos outros para ficar afirmando com veemência, né, que os dois candidatos são o Everton e a Elisiane. Não, eles são os dois candidatos do oba-oba, da militância. Não estou dizendo que não são importantes, né? Mas e aí? Como é que fica os meninos lá do partido dele, que são zangados para burro do Centrão, né? Como é que fica a turma da Rosiana? Olha, eu volto a repetir, era melhor não ter vindo, né? Para achar que ele decidiu. Volto a lembrar que o Edinho não tem um voto no Maranhão, volto a lembrar que o Lula nunca elegeu ninguém no Maranhão. Pode até atrapalhar, mas eleger, nunca elegeu. Só elegeu a ele mesmo, meu caro Adalberto. Felipe, e Camarão, né? Ele já deve fazer o que a partir daí, a partir de hoje, no caso? Quem tem que responder isso é o Camarão, né? O grande problema era que viesse alguém da Nacional e dissesse que o Camarão era o candidato. Não bastou um vídeo com o presidente da República. Não se discute a qualidade, a competência, né,
do Felipe Camarão, em todos os sentidos. É claro que esse negócio de ser pós-doctor, international doctor, isso é bom aí para a universidade, para a academia, né? O seu João, Dona Maria, que estão lá na maloca, lá na comunidade, lá no quilombo, para eles tanto faz, eles não vão nunca alcançar isto, né? Felipe foi secretário de Educação e nem por isso nós vimos os filhos dos pobres, entendeu? Chegar a ser doutor, né? Se foi um ou outro, e olhe lá, nós queremos é que todos sejam doutores, né? Nós queremos acabar com essa serventia, né, do povo servir somente para aplaudir os doutores. Eu entendo que não falta nada para o Felipe, mas eu entendo que eles agora, sim, mais do que nunca, precisam responder como que eles vão alcançar o segundo turno na eleição. Essa parte eu ainda não entendi, nem nas conversas, nem nos textos, nem nos discursos. Nós precisamos entender como é que o Felipe vai disputar com Orleans, trazendo toda a estrutura do Palácio dos Leões, né, um governador ativo. Nós vamos ter que entender como é que ele vai disputar com o Braide, né, que está empatado em todos os sentidos, estão lá na dianteira. É muito longe, mas tudo é possível quando se tem um bom padrinho, não é verdade? Agora, um fato, ninguém me tira. O Lula não vem para a campanha no Maranhão. Escrevo o que eu disse. No máximo, vai fazer um discurso lá em Timon, como vergonhosamente já fez em outras campanhas. Não teve coragem de pisar nem na capital, meu caro Adalberto. É muita confusão, Felipe. Olha, você falou aí em doutor, né, em professor, e por falar em professor, o Fundef, né? Quem é o cara da história? Então, eu queria saber isso, porque, olha, deixa eu dizer uma coisa, é muito cansativo quando uma oposição não consegue ter argumentos fortes, né? Ou sempre se cria uma lateral para a mesma notícia, né? Ou então tenta se confundir a população ou algum segmento. O fato é que eu conversei ontem com o pessoal da Procuradoria-Geral do Estado e eles estão indignados, porque, como eles dizem, olha, nós é que cuidamos do processo, não foi o Simproecema que cuidou do processo, não foi a turma dinista que cuidou do processo, né? Não foi o Felipe Camarão, não foi o Rodrigo, nada disso. Foi a Procuradoria-Geral do Estado representando o governo do Estado e os professores. Os professores trabalham para quem? Para o governo do Estado do Maranhão. Para quem que o governo federal constitucionalmente tem que repassar o dinheiro? Para o governo do Estado do Maranhão. Vamos ser claros. Olha, é cansativo essa tentativa política, essas narrativas, essas confusões. Eu lamento profundamente. Mas o bom é que foi liberado. Não, ainda não. Vai ser liberado. Nós temos que entender que se vai vir só de uma vez ou se vai vir fracionado, porque se vier fracionado, pronto, aí já vão dizer que o Brandão está usando o dinheiro para outras coisas. Lembrando a oposição do Brandão e lembrando a população e principalmente os professores, 60% desse valor são para os professores, 40% o governo do Estado pode investir na educação. Então, vamos parar, não vamos tentar confundir novamente a população. Eu não sei quem é o cara. O que eu sei é que os professores não estão preocupados com isso. Os professores estão fazendo o seu cálculozinho na ponta da caneta para saber como vão usar esse dinheiro que é um direito deles. Sem esquecer, quem devia ter o maior salário do país não é ministro, não é presidente, não é deputado, não é senador,
são os mestres, são os professores. Eles é que são essenciais para um país construir uma nação, meu caro Adalberto. Uma nação de educação, Felipe. Felipe, para finalizar, falar sobre o judiciário, né? Escuta sem critérios é ferramenta de golpe político? É ou não é? Olha, deixa eu dizer, eu tento de todas as formas, entendeu? Não criar um mal-estar nos veículos que eu estou colocando os fatos. Mas se não for para registrar a realidade, né, como ela é, nua e crua, é melhor então nem estar na comunicação. A questão é que o ministro Alexandre de Moraes e o Flávio Dino e outros ministros, né, estão com aquele negócio de ações silenciosas que permitem a escuta sem critérios. Será que quem está divulgando isso, né, está mentindo? Porque se for isto é gravíssimo, gravíssimo. Ou seja, qualquer um de nós, Adalberto, Mayra, Borges, os ouvintes, né, podem ser fiscalizado, é a palavra? Não, bisbilhotado. Qualquer um de nós perdemos a nossa proteção legal, constitucional. Isto precisa ser apurado. Mas eu quero saber, quem é que vai apurar isso? A Polícia Federal? Né? Será mesmo que vão verificar se essa questão no Maranhão, lembrando, não Maranhão, que envolve o finado Pacovan, né, aquele agiota, e outros políticos. A questão é que o que está em jogo aí é a palavra emendas parlamentares, ou, melhor, asfixia eleitoral. Esse filme nós já assistimos, e esse filme nós resistimos durante muitos governos, e eles não nos venceram, meu caro Adalberto, Mayra, Borges e ouvintes do jornal Rádio Universidade. Felipe, muito obrigado pela presença, análise com a gente espera você amanhã, quarta-feira, com mais análise política aqui no Jornal Rádio Universidade. Um bom dia, hoje é dia de sair cedo do trabalho, vamos lá. Eu ainda não entendi essa história, mas tudo bem. É uma data de hoje. Hoje é dia de sair cedo do trabalho, sair mais cedo do trabalho, né? Bora ver se isso vai funcionar. Até amanhã. Até amanhã. É isso aí, Mayra Nogueira. Vamos para a Dica Saudável. Agora a gente volta já com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Dica saudável. O consumo diário de frutas é fundamental para manter uma alimentação equilibrada e contribuir para o bom funcionamento do organismo. Ricas em vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes, elas ajudam a fortalecer a saúde e prevenir diversas doenças.
Trata-se de um hábito simples que gera benefícios para pessoas de todas as idades. Confira agora alguns benefícios do consumo de frutas. Primeiro, as ajudam a fortalecer o sistema imunológico e contribuem para a proteção do organismo contra doenças. Também auxiliam no funcionamento do intestino, promovendo uma digestão mais saudável e equilibrada. Por fim, o consumo regular de frutas contribui para a energia, disposição e qualidade de vida. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia! Quinto Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas, de 23 a 25 de junho no Multicenter Sebrae, em São Luís, com o tema Emergência Climática, Responsabilidade Fiscal e Justiça Socioambiental. O papel do controle externo na agenda do meio ambiente. Análises, debates e trocas de conhecimentos e experiências, com o objetivo de construir soluções para os desafios contemporâneos que envolvem o meio ambiente. Inscrições gratuitas e pelo site do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, www.tcma.tc.br. Participe! Quinto Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas. Promoção: Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Instituto Rui Barbosa e Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Apoio: Rádio Universidade FM. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Sete horas e 52 minutos agora. Vamos com Borges Júnior. Borges Júnior para falar agora sobre suspeito de ataque contra ex-companheira preso em Timon. É isso aqui, Borges? Adalberto, o homem é investigado por tentar matar a ex-companheira e 2 familiares dela, isso em Timon, a 427 quilômetros aqui de São Luís, aqui da capital. Ele foi preso pela Polícia Civil nessa segunda-feira, a prisão acontecida no dia de ontem, e de acordo aí com as investigações, o caso aconteceu no dia 29 de março. O suspeito, ele teria ido até a casa da mulher armado com uma faca, estava sob efeito de álcool. A vítima, ela se protegeu dentro da residência, conseguiu se proteger dentro de casa. Sem alcançá-la, o homem então teria atacado a mãe e o irmão dela, que ficaram feridos. Os 2 foram socorridos e levados a uma unidade hospitalar daquele município, onde receberam atendimento médico. E segundo aí a polícia, o investigado também descumpriu medida protetiva. Após decisão da justiça, ele foi preso e encaminhado ao sistema prisional, onde vai permanecer à disposição do Poder Judiciário. Adalberto, Mayra. É mais uma situação difícil, né, Borges? Essa situação aí, a gente fica o tempo todo achando que não vai se ter mais... A gente sempre acha que não vai ter mais nenhuma notícia sobre feminicídio, mas parece-me que a coisa está indo cada vez mais difícil, a situação. De mal a pior. De mal a pior. E assim, se você estiver em perigo, a gente sempre reforça aqui. Ligue imediatamente para o 190, faça uma denúncia no 180, na Central de Atendimento à Mulher, que é 24 horas, sigiloso e gratuito. Tem também a Delegacia da Mulher, a Casa da Mulher Brasileira, e o aplicativo Salve Maria. Você também pode salvar esse aplicativo aí no seu celular, que é uma ferramenta de enfrentamento à violência de gênero, doméstica e sexual contra mulheres no estado do Maranhão. Não se cale, denuncie. É isso aí, Mayra. Falando agora sobre Bolsa Família, né? Falando agora exatamente sobre mais de 190 mil famílias deixam Bolsa Família no estado. Mais detalhes sobre esse assunto, Borges? Mayra, registro referente ao intervalo de março de 2023 e maio deste ano, 2026. Aí mais de 190 famílias do Maranhão deixaram o Bolsa Família.
A saída ocorreu após aumento da renda, principalmente com empregos formais e atividades empreendedoras. Só em maio deste ano, cerca de 8.300 famílias deixaram o programa no estado. São Luís lidera o número de desligamentos, seguida aí por Timon, Imperatriz, São José de Ribamar e Codó. Também aparecem entre os municípios com mais saídas Passo do Lumiar, Pinheiro, Balsas, Caxias e Esperantinópolis. A mudança ela é resultado da chamada regra de proteção. Essa regra ela permite ao beneficiário continuar recebendo parte do auxílio por um período, isso mesmo após ultrapassar o limite de renda exigido. E em todo o Brasil, mais de 5.100.000 famílias deixaram o Bolsa Família desde 2023. Segundo o governo federal, o avanço da geração de emprego e renda tem contribuído para a redução da pobreza no país. Adalberto, Mayra. Isso aí é uma prova, né? Para quem fala algum tipo de bobagem, não conhece com profundidade, uma maior profundidade, ou um pouco mais de discernimento em relação a esse programa, né? O Bolsa Família, e como ele gera um impacto positivo, sim, na nossa economia e, claro, né, na melhoria da situação da vida dessas pessoas, no caso aí, a transformação social e as pessoas saindo do Bolsa Família, né? Acabar com aquela história lá, aquela imagem que se tem aí, muito preconceituosa, de que essas pessoas, elas ficam presas ao Bolsa Família, ficam presas ao Bolsa Família. Quem quer ficar preso a R$600? A pessoa quer progredir, a pessoa quer sair, claro, dessa situação, enfim, melhorar a situação de vida, porque vive só com R$600, né? Na maioria dos casos é R$600 por família, enfim, acabar com essa visão preconceituosa. 7h57 agora. Borges, mudando de assunto, falando agora sobre crise no Sampaio, né? Ganhando um novo capítulo. O que está acontecendo no Sampaio, Borges? Adalberto, uma Assembleia Geral extraordinária marcada para o próximo domingo agora, dia 7 de junho. Essa Assembleia ela pode mudar os rumos do Sampaio Corrêa. O encontro ele está previsto para as 9 da manhã, vai ser no Sindicato dos Servidores do Detran Maranhão, no bairro Turu, aqui em São Luís, e o edital de convocação ele vai ser publicado nesta terça-feira, portanto, no dia de hoje. Na pauta está a possibilidade de abertura de um processo. Esse processo seria para investigar supostas irregularidades na administração do clube. No comando do Sampaio desde 2007, Sérgio Frota, ele foi reeleito para o período de 2026 a 2029. Sérgio Frota, ele enfrenta forte pressão de dirigentes, conselheiros e torcedores, tudo isso em meio a uma crise administrativa, resultados negativos da equipe também influenciando esse atual cenário. O movimento ele ganhou força após manifestações públicas, pessoas defendendo a saída do presidente, saída que estaria atrelada aí à alegação de desgaste institucional, também perda de confiança na atual gestão. Caso o processo ele seja aprovado, a diretoria pode ser afastada de forma temporária ou deixar o comando do clube de forma definitiva. Adalberto, Mayra. Borges, falando agora de comércio, não é isso, Mayra? O comércio muda regras. O comércio está aí mudando regras para funcionamento em feriados, não é isso, Borges? Mayra, agora diversas atividades só podem abrir as portas mediante acordo coletivo entre empresas e sindicatos. A mudança entrou em vigor, passou a valer no dia de ontem, nessa segunda-feira, nova regra do Ministério do Trabalho e para o funcionamento do comércio em feriados. A medida ela retoma a exigência de negociação que havia sido alterada em 2021. A norma ela foi publicada em 2023, mas teve a aplicação adiada várias vezes, e entre os setores atingidos estão supermercados, farmácias, açougues e peixarias.
também hortifrutis, atacadistas, revendas de veículos e ainda o comércio varejista em geral. As feiras livres seguem autorizadas a funcionar sem essa exigência, além do acordo sindical. Os estabelecimentos também devem respeitar as leis municipais sobre a abertura do comércio em feriados, enquanto os sindicatos defendem a mudança por fortalecer aí direitos trabalhistas. Representantes do setor empresarial, eles afirmam que a nova regra pode aumentar os custos, também dificultar o funcionamento do comércio em datas de maior movimento. Adalberto, Mayra. E por falar nisso, né, Borges, a UFMA decretou ponto facultativo por conta do Corpus Christi, né? A Universidade Federal do Maranhão informou por meio de nota que não vai haver expediente nesta quinta-feira, 4 de junho, devido ao feriado de Corpus Christi. Comunica ainda que na sexta-feira, dia 5 de junho, vai ser ponto facultativo, isso em todos os campos da universidade, todos os campos da instituição. A medida ela está em conformidade com a portaria MGI número 11.460, de 29 de dezembro de 2025, a medida publicada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Ainda de acordo com a nota, as atividades acadêmicas e administrativas, elas vão ser retomadas na segunda-feira, dia 8. Outras informações sobre a UFMA, Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas a partir do site da instituição, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. São 8 horas. Neste momento, mandando um alô aqui para a Zilda e também Joanildes Gaspar, lá no YouTube, tá? Muito obrigado pela presença de vocês aqui no WhatsApp também, Mayra Nogueira. No WhatsApp tem ainda acompanhando a gente o Antônio Salles Paraíba, que está acompanhando a gente, também o professor Ribeiro, e ainda o José Costa, a Nathalie e a Vera, sempre sintonizados no jornal. Josimar, no bairro Var Saldanha. É isso aí. Tem Rádio Ciência agora, a gente volta daqui a pouquinho com mais Jornal Rádio Universidade. Não sai daí, a gente volta já já. Dificuldades financeiras e baixa formação de professores são desafios enfrentados na pedagogia da alternância. Você sabe qual a escola mais antiga do Brasil? Eu sou Pedro Batista e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Dificuldades financeiras e baixa formação de professores são desafios enfrentados na pedagogia da alternância. Um ensino que consiga valorizar a vida camponesa. É disso que trata a pedagogia da alternância, modelo formativo criado na França por volta de 1935 como contraponto ao modelo tradicional, que afastava os jovens da realidade rural e resultava em êxodo ou evasão escolar. Esse método se organiza a partir da alternância entre 2 momentos. O tempo escola, no qual os alunos desenvolvem atividades com professores e monitores, e o tempo comunidade, com atividades de estudo, pesquisa e prática junto às famílias. Apesar da importância para a educação no campo, esse modelo de ensino ainda enfrenta algumas dificuldades. A pesquisa, a pedagogia da alternância no Maranhão, desafios, possibilidades e perspectivas de transformação da e na praxis político-pedagógica, investiga essa questão. A proposta é analisar a organização do trabalho pedagógico em escolas do campo do Maranhão, compreendendo as propostas de ensino e a realidade delas. A investigação conseguiu fundamentar a construção coletiva de uma proposta pedagógica para as escolas analisadas. É o que afirma a licenciada em Pedagogia pela UFMA, Thalissa Cristina Mendes Silva, responsável pelo estudo. Como resultados, nós identificamos que as escolas tinham dificuldades nessa organização do trabalho pedagógico, em organizar o PPP, em organizar o seu próprio currículo interno, em
de fato, trabalhar com a pedagogia da alternância. Então, para que pudéssemos ajudar a intervir na realidade, um dos resultados foi a construção coletiva de uma proposta pedagógica da própria escola. Então, nós trabalhamos com a BNCC, né, fizemos uma formação em cada uma das escolas e fizemos uma relação da BNCC com os saberes do campo, com o trabalho do campo que é trabalhado na escola. Para compreender o cenário, Thalissa fez uso da pesquisação, ou seja, uma interação colaborativa entre pesquisadores e participantes, com o objetivo de implementar ações de forma mais prática no local estudado. Fez uso também de entrevistas e observações, como forma de mapear as questões que mais impactam a pedagogia da alternância nas escolas. A partir disso, a pesquisadora observou alguns desafios, como pouco recurso para manter o funcionamento das escolas e garantir o andamento do ensino, professores com pouca formação na pedagogia da alternância e empecilhos administrativos, como questões ligadas à regulamentação das instituições. Para Thalissa, a educação no campo, sendo pensada por camponeses, é fundamental para pôr a pedagogia da alternância em prática. Um tópico que não foi contemplado, acredito que seja o movimento da educação do campo, que é uma educação dos camponeses, pensada por eles e não para eles. Então, eu acredito que esse movimento, né, essa política, ela é fundamental para que a pedagogia da alternância aconteça, para que os jovens do campo tenham uma formação de qualidade. Graças a esse movimento, diversas conquistas foram alcançadas, principalmente as escolas do campo, o Pronera, a LEDOC, que é a licenciatura em Educação do Campo. Então, eu acredito que esse movimento foi fundamental, é fundamental para os povos do campo. Conduzido na modalidade PIBIC, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, a orientação do estudo ficou a cargo da professora doutora do curso de Pedagogia da UFMA, Cacilda Rodrigues Cavalcante. Pedro Batista, Jornalismo, Universidade FM. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome Ciência. E a escola mais antiga do Brasil, você sabe qual é? Trata-se do Ginásio Pernambucano, com 200 anos de história. Fundada em 1825, a escola é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com uma arquitetura preservada e um acervo de obras raras. A escola surge pela necessidade de novas alternativas de educação após a ruptura com o Império Português. Apesar disso, a ideia de uma educação fora de casa gerou estranhamento à época. Mesmo sendo gerido pelo Estado desde a fundação, o ginásio pernambucano era marcado pelas restrições do Brasil Imperial, altas taxas, materiais e uniformes caros e vagas apenas para o público masculino. Você sabia? Tome ciência! Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. A Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão lançou o edital Nauro Machado. O objetivo é apoiar a publicação de livros, coletâneas e catálogos para a divulgação do conhecimento produzido no Estado. O investimento é de R$300 mil, com até R$20 mil por proposta aprovada. Podem participar professores, pesquisadores, com vínculo em universidades ou centros de pesquisa do Maranhão, com no mínimo título de mestre. As obras incluem livros técnicos científicos, ensaios, memórias literárias, biografias e histórias em quadrinhos. O foco é valorizar diferentes tipos de conhecimento e a cultura maranhense. O edital homenageia o poeta maranhense Nauro Machado, que tratou de temas como a vida humana e a identidade local, um reconhecimento à literatura e à produção intelectual do Estado,
Inscrições até 11 de junho de 2026 pela plataforma Patronage. Mais detalhes em fapema.br/editais. Fapema, apoiando o conhecimento que constrói o futuro do Maranhão. Previsão do tempo e tábua de maré. São 8h10, São Luís amanheceu com céu nublado e a previsão nesta terça-feira é de chuva ocasional à tarde. As condições atuais mostram 27 graus, a umidade de 86%, vento de nordeste e cobertura de nuvens de apenas 26%. Para o Maranhão, a tendência segue semelhante, com o tempo variável e pancadas de chuva mais prováveis durante a tarde. Adalberto. Vamos agora à tábua de maré. Mayra Nogueira, neste novo mês, estamos em junho agora, hoje dia 2 de junho, terça-feira, a primeira pré-amar aconteceu às 7h46, agorinha, né, com 5,5 metros. A segunda será às 8h19 da noite, com 5,2 metros. Baixa-mar, a primeira aconteceu às 1h49 da madrugada, com 1,2 metro. A segunda será às 2h10 da tarde, com 0,9 metro. Notícias do Brasil. Agora as manchetes nacionais. Mayra Nogueira, a gente começa aqui com o Globo e você confere pelo YouTube, site da Rádio Universidade e também aplicativo oficial, as imagens também, tá? E no Globo a manchete é: ensino sob alerta. Desempenho de universidades do Brasil tem queda em ranking global. Piora em indicadores de pesquisa, pesou no mau resultado, em que 87% das instituições do país perderam posições na lista mundial. Olha só que lamentável isso. Em o estado de São Paulo, prejuízo dos Correios sobe 83% e chega a 3,15 bilhões no trimestre. Desde 2022, o estatal vem fechando seus balanços no vermelho. Duas notícias aí lamentáveis, né? Não só para o governo Lula, claro, para todo o Brasil, né? E em Folha de São Paulo, prejuízo dos Correios quase dobra e chega a 3,2 bilhões de reais no primeiro trimestre. A estatal registrou queda em receitas, mas conseguiu reduzir os custos. Tá complicado, viu, para os Correios, que registraram um prejuízo aí de 3,16 bilhões no primeiro trimestre de 2026, quase o dobro do mesmo período do ano passado, que foi 1,7 bilhão. Demonstrações financeiras da estatal, que passa por reestruturação, mostram que a companhia teve queda em receitas, mas também conseguiu reduzir os custos. O reconhecimento de uma dívida potencial de 1,06 bilhão em ações trabalhistas influenciou esse resultado. O valor havia sido retirado do balanço pela administração anterior dos Correios. Olha só. E em setembro de 2025, sob nova presidência, a estatal conseguiu empréstimo de 12 bilhões para reestruturação. Ao mesmo tempo em que as dívidas pioraram o resultado, as receitas ainda não exibiram a melhor esperada. Tanto a bruta quanto a nominal caíram no primeiro trimestre. Por outro lado, custos de produtos vendidos e serviços prestados, o que inclui gastos com pessoal, foram reduzidos em 7,6%. Difícil, né? 8h13. Agora, Mayra Nogueira, ainda no ambiente nacional, tem reportagem falando sobre fim da escala 6x1. Compete com proposta 7x0 no Senado. Meu Deus do céu. Alan Barbosa está trazendo as informações, não é isso, Alan? O trâmite da proposta de emenda à Constituição que extingue a escala 6x1 vai concorrer com outra PEC protocolada pela oposição no Senado. Em vez de descanso, os 36 senadores que assinaram a proposta defendem uma jornada de trabalho flexível, com redução de salários para dias não trabalhados, assim como de outros direitos trabalhistas, como férias e 13º salário. E o presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre, que a princípio disse que não ia dar encaminhamento à proposta
oposicionista, despachou o texto para a Comissão de Constituição e Justiça. A proposta da PEC 12 de 2026 é do senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. Nós apresentamos a PEC 12, que propõe que haja uma alternativa à situação que está se afigurando. Ou seja, jornada flexível, que quem quiser trabalhar num determinado dia do ano e num determinado horário, tem a possibilidade de fazer livre negociação com os patrões ou por ocasião da sua contratação ou através do seu sindicato. E que seja remunerado também por horas trabalhadas. Se você quiser trabalhar 20 horas, 30 horas, 40 horas, 50 horas, é possível. A base governista batizou a proposta da oposição como escala 7x0. 7 dias de trabalho, 0 dias de descanso. A escala de 5 dias trabalhadas por 2 de descanso, com 40 horas semanais, é criticada pelos deputados de direita. Na semana passada, a PEC foi aprovada na Câmara com dedicação do presidente Hugo Mota. Mas na Casa Revisora, Alcolumbre manifestou que o rito será normal. O presidente Lula articula a base do governo para aprovar o fim da escala 6x1. Propostas da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidence. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
8h19 agora, hoje no Rádio Opinião, vamos falar sobre um projeto muito interessante, o projeto Cidadania Digital. Para isso, a gente recebe aqui a professora da Universidade Federal do Maranhão, que é pró-reitora de Extensão e Cultura, a professora Zefinha Bentivi, e também o professor Saulo Pinto, que é coordenador geral dessa iniciativa, também aqui da Universidade Federal do Maranhão. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bom dia. Bom dia, muito prazer estar aqui com você, Adalberto, com Mayra, para conversar sobre o Cidadania Digital. Bom dia, Saulo. Bom dia, a gente queria agradecer muito à Rádio Universidade, ao Adalberto, à Mayra, pela oportunidade de debater um pouco um tema tão importante, um objeto e um projeto tão singular no Brasil. Maravilha. Onde está acontecendo esse projeto? O que é esse projeto? Quando ele começou? Nós estamos, por enquanto, que a gente espera que seja um piloto e como piloto se desdobre em outras localidades, mas nós estamos em Alcântara, estamos Raposa. São os dois municípios que estão próximos com comunidades tradicionais. Saulo, a importância disso, claro, né? A coisa ela toda se desdobra, né? Tendo essa questão da cidadania como um pano de fundo, né? Mas isso tem uma profundidade muito maior, ela não deixa de ser histórica também, né? E, enfim, é uma atividade que tem a sua importância sine qua non. Né? Sim, exatamente. Esse é um projeto piloto, né, que a gente está desenvolvendo. A gente teve a sorte, na verdade, teve, claro, a competência também, mas tivemos a sorte de conseguirmos estabelecer essa parceria com a Anatel. Na verdade, é o primeiro projeto piloto dessa natureza no Brasil, que está sendo liderado pela Universidade Federal do Maranhão. E a gente sempre falou no Brasil sobre uma série de desigualdades e assimetrias. Mas com o avanço da economia digital, dentro do marco mais largo do capitalismo digital, a gente fala pouco sobre letramento digital. Então, todo mundo, como o telefone é intuitivo, né, como o smartphone é intuitivo, como o touchscreen, ele é uma relação plástica, né, o telefone funciona quase como uma prótese do nosso corpo, então a gente acaba naturalizando um objeto que, naturalmente, ele é socialmente constituído, ele tem uma certa cultura tecnológica fundamental. Então, o que acontece hoje? Para ter uma ideia, um dado absurdo. 4 de 10 brasileiros escolarizados não conseguem manusear basicamente o telefone. Nós estamos falando de escolarizados. Quando a gente penetra mais na camada social brasileira, que nós vamos estudar, por exemplo, os desescolarizados, analfabetos, funcionais ou genéricos, esse é um indicador que se eleva quase que exponencialmente. Então, nós estamos diante de uma assimetria, de uma desigualdade profunda. O Brasil, agora que começou a elaborar uma política nacional em nível federal de letramento digital, só que todas as políticas elas estão encapsuladas na escola. Elas estão encapsuladas para quem está em fase de escolarização. A pergunta fundamental e os pais, e os avós, e os filhos, e os irmãos que não conseguiram constituir o percurso de escolarização? Nós estamos falando de um contingente populacional absurdo. Por isso que não dá para estranhar fraude no INSS, não dá para estranhar como as pessoas que têm direito, por exemplo, à Bolsa Família, à carteira de trabalho, precisam pagar escritório de advocacia para fazer isso no seu lugar, o que é um escândalo, duplamente. Então, essa ideia de cidadania digital, ela não é só uma política de letramento, ela combina infraestrutura digital bastante deficitária ainda no Brasil. O caso, por exemplo, de Alcântara, nós estamos em 9 comunidades, territórios quilombolas em Alcântara, é escandaloso, né? No caso da Ilha do Cajual, por exemplo, a gente não tem internet. Tem uma internet limitadíssima. Na Ilha do Cajual, eletrificação, energia elétrica por captação solar, está fazendo aniversário agora, em junho, 3 anos. 2026, agora que aquelas pessoas têm energia solar, quer dizer, escandalosa. Então, quando você vai para o mundo das telecomunicações, isso se agudiza ainda mais. E aí, qual é a questão? As pessoas não querem participar do mundo digital, porque a nossa pesquisa está indicando que elas querem, elas desejam. Elas não têm, são as condições de infraestrutura mínima e, obviamente, elas não têm
uma política educacional de letramento digital que permita que elas possam manusear o mundo digital de maneira cidadã, de maneira minimamente respeitável. Professora, como é que faz no meio de uma discrepância dessa tão grande, né? Ali perto tem uma base aérea que lança foguete e, ao mesmo tempo, não tem essa infraestrutura que o professor Saulo bem mencionou aqui e caracterizou, né? De falta de estrutura, né? Uma coisa básica hoje, enfim, a escola e a tecnologia tem que estar junto e levando isso aí para os pais, para os parentes, enfim, para as pessoas que não entraram, que não nasceram como a gente, né? A nossa geração não nasceu nesse mundo, né? Dentro da tecnologia. Olhar Alcântara é olhar o Brasil profundo. É a desigualdade que se apresenta, que emerge aos nossos olhos. É um desenvolvimento de uma base com todo o investimento tecnológico, científico e uma população desassistida. E aí é que entra o papel que eu acho fundamental, nós achamos fundamental, que é o papel de uma universidade preocupada, que vai aos cantos mais profundos e vai dialogar, vai fazer extensão, vai fazer pesquisa, vai fazer ensino. A gente diz que a verdadeira banda larga, a verdadeira conexão, ela é a conexão humana. Se não há um cidadão preparado, não há tecnologia que resista. A primeira grande tecnologia é a social. É ali que se sustentam as outras tecnologias. Máquinas e sistemas que não convergem para diminuir desigualdades são máquinas e sistemas que precisam estar atrelados a isso. E esse é o papel da Universidade Federal do Maranhão, das universidades, sobretudo as universidades públicas, levar conhecimento, mas não só levar conhecimento, é proporcionar esse encontro de conhecimentos que se juntam à tradição. Por exemplo, quando a gente vai para Alcântara ou Raposa, a gente aprende muito. Sobretudo, a gente se conscientiza cada vez mais do nosso papel e da função social da universidade. Até porque a UFMA ela já está bem integrada naquela região, ali, tanto com a base, como também, claro, a comunidade, né? A UFMA já tem uma presença ali. Nós já temos uma presença e cada vez mais a população requer da gente essa presença. É interessante, o professor Saulo colocou que as pessoas querem mesmo estar neste mundo conectadas, elas precisam estar, elas sabem disso. E elas sabem o papel e o poder da universidade. Então, elas requerem muito. Vocês vêm mais? Onde é que vocês estão? Os projetos que chegam são muito bem aceitos e o desenvolvimento se dá em função disso. Maravilha. Professor Saulo, a questão de estrutura também nesse projeto piloto, né? Como ele está caminhando, enfim, para concretizar, o que a gente tem aí já de articulado nessa ação? Bom, a gente tem 3 grandes produtos, né? 3 grandes entregas que precisam ser feitas. A primeira entrega, a gente está fazendo um diagnóstico de competências digitais nas 19 comunidades, né? Esse diagnóstico é absolutamente fundamental porque ele está conversando diretamente com a nova metodologia que o Brasil está construindo. Já tem dados? É zero. Não há dados. O que a Anatel tem são dados agregados. Por isso que essa pesquisa é fundamental, porque esses dados são macroagregados e a gente precisa observar realmente no cotidiano das pessoas que são objeto dessa política de letramento, qual é a verdadeira estratificação delas. Para ter uma ideia, até bem pouco tempo, a gente tinha uma estratificação assim, você tinha baixo, médio ou alto letramento digital. Agora houve uma reformulação profunda a partir de um modelo europeu chamado Digicomp, né, que está ligado ao OCDE. A gente, inclusive, estava em Brasília semana passada participando da missão internacional da OCDE aqui. Nós fomos convidados para participar, porque a gente faz parte do ecossistema hoje no Brasil, e foi muito interessante. E a gente estava exatamente debatendo as dificuldades e essa a relação entre os modelos internacionais e a especificidade de um Brasil que não é o Brasil. Eu estou falando de Brasis, né? O Brasil é um monte de Brasil dentro dele, e aí tem uma complexidade que você não vai ter, por exemplo, na França, na Suécia, na Inglaterra. É outra realidade. E por essa razão que esse novo modelo, que a gente está tentando desenvolver aqui também, aplicá-lo, né? Ele é bem interessante porque ele deixa de simplificar baixo, médio, intermediário
e ele vai estratificar entre ausente, muito baixo, baixo, básico e acima do básico, né? Então, esse tipo de estratificação vai ser interessante, porque a gente vai pegar as competências, né? Então, você tem hoje 5 competências, que é a alfabetização e informação de dados, comunicação e colaboração, criação de conteúdo digital, segurança e resolução de problemas. Então, a gente numerifica se as pessoas elas conseguem, por exemplo, acima do básico, se a pessoa cumpre as 5 competências pelo menos uma vez, aí você vai. O básico, se ela cumpre pelo menos 4 vezes, aí você vai. Baixo, se ela cumpre pelo menos 3 ou 4 das habilidades. Então, a gente vai estratificando, é um modelo interessante que a gente foi maturado entre os países da OCDE, e o Brasil está, felizmente, adotando a partir da Anatel, para a gente conseguir ter um perfil claro disso. E aí o que acontece? Por que a gente precisa ter esse perfil? Porque a gente vai testar uma metodologia nova. É uma metodologia de letramento digital, que não existe no Brasil e que a gente está começando a desenvolver aqui pela universidade. Qual que é a ideia? A ideia é que a gente crie o que a gente está chamando de núcleo comunitário de cidadania digital, e esse núcleo comunitário de cidadania digital ele vai englobar uma série de artefatos, de recursos, e um deles é uma metodologia educacional inovadora que a gente está desenvolvendo. Essa metodologia tem como objetivo, tendo o perfil dessas pessoas, elas sendo submetidas a esse modelo educacional, se ela é capaz de migrar o nível de habilidade digital dela, por exemplo, de ausente para muito baixo, de muito baixo para baixo, de baixo para básico e assim sucessivamente. Se a gente conseguir provar, após a finalização do projeto, que essa metodologia ela é adequada para contextos territoriais e populacionais em que há o diagnóstico de ausência de letramento digital ou de letramento digital muito baixo, a gente consegue validar a primeira fase do desenvolvimento de uma política pública que logo pode ser absorvida pelo governo federal. Então, a perspectiva da Anatel é exatamente essa, e por isso que esse projeto ele tem um enorme protagonismo para a universidade, porque a UFMA pode ser a criadora da metodologia. Da mesma maneira que a gente tem várias políticas públicas importantes no Brasil, essa pode ser uma política pública absorvida pelo governo. Então, a expectativa, no âmbito da Anatel, a gente teve em Brasília, inclusive debatendo muito essa semana sobre isso, é que esse projeto ele seja muito virtuoso e que ele seja o start do desenvolvimento de uma política pública de letramento digital no Brasil em âmbito nacional, que seria algo realmente extraordinário para nós. E deixar a UFMA como pioneira também. Pioneira. Outras ações Pioneira. que aconteceram aqui, o concurso Afro, né, também sim, foi o primeiro sim. Exatamente. do Brasil, entre outras iniciativas inclusivas, né, também, professora. E, infelizmente, a gente teve essa notícia hoje, né, do nível das universidades brasileiras, né, que caiu, enfim, infelizmente, mas esse tipo de ação é que faz justamente o contrário, é para botar para frente, professora. E, enfim. Eu acho que os rankings, eles são muito importantes, mas eles não dizem tudo. Sim. Isso é um parâmetro como outros quaisquer, e a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque uma universidade como a nossa, por exemplo, de um Maranhão, que tem as suas dificuldades, representa um desenvolvimento muito grande. Então, se a gente for pensar no ranking, ok, mas se nós formos pensar o tanto que nós produzimos de transformação social, internamente e externamente, nós temos um ranking próprio e que representa muito para nós. Tem uma coisa interessante, quando nós estivemos agora em Brasília, que como que é inusitada a nossa proposta, que a OCDE ficou toda ali, todos os membros nos ouvindo, até porque a Anatel ela tem um viés muito tecnológico, claro, ampliação de bandas, acesso tecnológico. Só que a gente vem ao encontro disso dizendo não há acesso tecnológico sem acesso democrático, sem democratização, sem formação de cidadania plena. Sem humanização. Né? Sem humanização. Então, isto faz uma diferença que nenhum ranking vai apresentar. Isso é real, isso é palpável. E é isso que a Universidade Federal do Maranhão está fazendo. É demonstrar que a gente tem competências, habilidades e talentos para ir além, inclusive, de alguns parâmetros classificatórios. É isso aí.
Professor Saulo, só uma curiosidade, esse método ele é de onde? Pode falar ou é segredo? Não tem segredo, a tecnologia pública. Não, na verdade, nós estamos desenvolvendo um modelo próprio nosso. A nossa equipe está desenvolvendo um modelo próprio. Nós estamos inspirados, obviamente, em uma miscelânea de coisas, né? Porque como se trata... Porque ali é o seguinte, a gente tem um público de jovens e adultos. Então, é impossível, por exemplo, não mobilizar a metodologia do Paulo Freire, por exemplo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, como a gente está trazendo, a ideia é que a gente traga o digital para o analógico, utilizando artefatos, por exemplo, quebra-cabeças. Né? Nós vamos usar quebra-cabeças para montar o acesso a um aplicativo. Então, a gente não vai inserir esse sujeito no aplicativo. A gente primeiro vai mobilizar, vai criar uma espécie de laboratório em que o digital vem por artesanal. Por que é o artesanal? Porque aquela pessoa é um pescador, ele é um lavrador, ele é um pastoreio. Então, nós estamos falando disso. Então, ele está acostumado a mobilizar o facão, a enxada, o anzol. Então, nós vamos trazer um digital para o mundo real. Nesse sentido, é muito freiriano, né? Muito Paulo Freire isso, quer dizer, a palavra, ela não está solta, né? A palavra, ela decifra aquilo que é o objeto factual da vida dele. Só que isso não é suficiente, né? Então, como a gente vai também utilizar o brinquedo, então a gente teve que estar recorrendo ao Vygotsky, por exemplo, né? Pedagogia histórica, a psicologia cultural, né? Histórico-crítica, para tentar perceber como o brinquedo, a relação da fantasia e da realidade, como é que ele se conecta, como é que ele aprende. Então, nós estamos mobilizando uma série uma miscelânea de autores, né? De literatura, todas laterais, né? Porque não há uma metodologia consolidada sobre isso no mundo, tampouco no Brasil. Então, nós temos que criar uma metodologia. E para criar essa metodologia, a gente está se debruçando sobre uma larga tradição de estudos, de desenvolvimento, de aprendizagem, mas ela tem uma marca própria. Por isso que eu acho que ela é muito particular, porque ela não está ali colada em lugar algum. Né? Se a gente conseguir desenvolver a metodologia e testar essa metodologia, e essa metodologia ela foi eficaz para fazer os fluxos, né, de aprendizado e mudar o status de competências desses indivíduos, a gente efetivamente está começando a construir uma metodologia muito própria, muito singular. Agora, é claro, né, essa metodologia não vai ser fixa. A gente tem duas comunidades diferentes. Então, Alcântara, embora a gente tenha o mesmo formato, mas em Alcântara nós vamos ter recursos próprios, né, recursos metodológicos educacionais próprios. Isso vai acontecer em Raposa. Se a gente levar esse projeto para o interior da Amazônia, por exemplo, para alguma cidade do Acre, do Roraima, do Amazonas, nós vamos também ter muitas especificações, né, especificidades que conversem diretamente com aquele território. Então, a ideia exatamente é que o pensamento e a ação eles estejam muito integrados. Né? O pensamento não pode estar fora e nem a ação pode ser uma coisa distante. Quer dizer, o pensamento tem que ser uma forma de ação e a ação tem que ser uma forma de que o pensamento se corporifica. É um pouco dessa Saulo é da sociologia, né? Eu sou economista, mas a minha formação é mais ampla. Das ciências sociais. A professora aqui é da área da comunicação. Isso aí nada mais é, professor, só puxando para a nossa sardinha aqui, a otimização da comunicação. Um comentário rapidinho só sobre isso. É verdade, ele estava falando do brinquedo, acontece que nada mais comunicativo, nada mais, hoje, lúdico do que um celular. Por exemplo, as pessoas se encantam, mesmo aquelas que não acessam como poderiam, porque a gente sabe que há uma fragilidade, uma vulnerabilidade técnico-informacional muito grande entre os cidadãos brasileiros. Mas é tão comunicativo e é tão sedutor, porque a comunicação ela é, antes de mais nada, sedutora, que as pessoas não param de manusear esse artefato. Então, é isso que a gente busca. Antes de mais nada, são as ciências sociais aplicadas, né? E nós somos das ciências sociais aplicadas, tanto o professor Saulo como economista, tanto eu como comunicadora, como nós comunicadores, nós sabemos o alcance, né, que é trabalhar com a comunicação. A interação, na verdade, a comunicação se faz, sobretudo e principalmente, pelos dispositivos interacionais.
A gente não consegue. Aqui, daqui, você fala com alguém de casa porque você aciona lá nessa pessoa algo que diz respeito à vida dele, ao universo dele, à cultura dele. E é isso que a gente está fazendo. A gente está estudando para chegar a esse dispositivo, né? Essa metodologia tem muito a ver com Paulo Freire, tem muito a ver com a comunicação. Com tudo isso. Olha, a gente vai desenvolver esse assunto, né, que é muito vasto, em outras oportunidades do mundo, vocês vão voltar aqui, claro, né? Agradecendo a presença, professora Zefinha Betivi, pró-reitora de Extensão e Cultura, e professor Saulo Pinto, coordenador-geral dessa iniciativa, que é o Cidadania Digital, né, que está em andamento esse processo todo. A gente vai falar disso aqui muitas outras vezes, com certeza. Mara Nogueira, chama o break e chama Paulo Pellegrini em seguida, porque tem comentário esportivo. A gente volta já já. Jornal Rádio Universidade. Corpus Christi 2026. Ele está no meio de nós. Dia 4 de junho, no Estádio Castelão. Realização: Arquidiocese de São Luís do Maranhão. Apoio: Rádio Universidade FM. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. Oito e 41, trazemos agora informações do esporte, o comentário esportivo de Paulo Pellegrini. Paulo Pellegrini comenta exatamente sobre a boa atuação dos reservas. Coloca 4-2-4 em dúvida na seleção, não é isso, Paulo? Bom dia, Paulo Pellegrini. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Bom dia, ouvintes do Jornal Rádio Universidade. Estamos a poucos dias do início da Copa do Mundo e, para a seleção brasileira, a Copa já começou com os amistosos prévios, como o que ocorreu no último domingo. Muito já se falou sobre esse jogo, a goleada sobre o Panamá, mas algumas observações táticas e técnicas ainda podem ser feitas. Até antes dessa partida, o técnico Carlo Ancelotti tinha firme a ideia de um sistema 4-2-4, ou seja, 4 defensores, 2 jogadores no meio campo e 4 atacantes. Um sistema que para ele funciona tanto nos jogos em que o Brasil precisa pressionar o adversário, que é o que deve ocorrer nas 3 primeiras partidas da Copa, o Brasil ter a posse de bola contra Marrocos, contra a Escócia e contra o Haiti, mas também nos jogos em que o Brasil deverá ser mais pressionado, quando provavelmente a outra seleção terá mais a posse da bola. Isso vai ocorrer certamente nos jogos contra a França, contra a Espanha, contra Portugal, Inglaterra, se eles ocorrerem, Argentina, se esses jogos ocorrerem na Copa do Mundo. E a tendência é que ocorram conforme o Brasil vá avançando. Acontece que essa formação, que foi a formação do primeiro tempo da partida contra o Panamá, ela tem 2 problemas básicos. Ela tem um problema de criação, porque falta um jogador no meio-campo que tenha a capacidade de enxergar o jogo, fazer um lançamento para um atacante, tabelar com esses atacantes. Com essa formação, o Brasil tem 2 volantes, que são Casemiro e Bruno Guimarães, e 4 jogadores de frente, com características mais ofensivas, mais dribladoras e menos de toque de bola. E o segundo problema é o buraco que fica no meio-campo, que facilita para a outra seleção, para o rival, para o adversário, tabelar, tocar. E mesmo a seleção do Panamá, que é infinitamente mais frágil que a brasileira, teve esse espaço e conseguiu, por alguns minutos do jogo, no primeiro tempo, incomodar. Quando o Ancelotti faz as 10 trocas no intervalo e coloca o que ele considera o time reserva, sendo que nesse time reserva tem jogadores com características mais polivalentes do que o time titular, naturalmente o sistema se altera para um 4-3-3, com 3 jogadores no meio, Fabinho, Danilo Santos, né, o Danilo do Botafogo, ex-Palmeiras, que agora é Danilo Santos, porque tem um outro Danilo
zagueiro na seleção, e o Lucas Paquetá, a seleção naturalmente começa a dominar o meio-campo contra o Panamá, o que não vinha ocorrendo com muita facilidade no primeiro tempo. E essa formação foi responsável por 4 dos 6 gols e, mais do que isso, por uma boa atuação. O Brasil jogou bem no segundo tempo porque povoou mais o meio-campo e colocou jogadores um pouco mais dinâmicos. O Danilo Santos, por exemplo, é um cara que os ingleses chamam de box-to-box, corre de uma área a outra. O próprio Ancelotti, ao final do jogo, admitiu que esse segundo tempo lhe trouxe dúvidas. Então é possível que, no mínimo, o Brasil varie mais o esquema tático ao longo da Copa, desse 4-2-4 para um 4-3-3, mais vezes durante o jogo, e, no máximo, ele faça, de fato, alterações na formação do time. Por exemplo, sacando um dos 4 atacantes, que pode ser o Matheus Cunha ou o Luiz Henrique, passando o Rafinha para o lado direito, e coloca um terceiro jogador no meio, que hoje o favorito é o Paquetá, pelas suas características mais ofensivas, mas quem tem jogado mais bola é o Danilo Santos. Só que não dá para imaginar o meio-campo com o Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo Santos, porque aí sim, seria um meio-campo muito preso, né? Muito defensivo, jogadores mais de marcação, faltaria ali um enganche, né? um camisa 10. E olha só, a gente falou o nome de vários jogadores e a gente não está considerando aqui a hipótese Neymar, que a partir do momento em que ele estiver fisicamente bem, o Ancelotti vai utilizá-lo. E ele pode ser esse camisa 10 centralizado, que hoje é o Paquetá no time reserva, para fazer essa transição entre o meio e o ataque. Aí sacaria o Matheus Cunha, certamente, que é o jogador mais próximo ali do Neymar nas características da seleção. Copa do Mundo aqui na Universidade FM, bastante movimentada, todos os dias, de segunda a sexta, a equipe do Laborejo, Laboratório de Jornalismo Experimental da Universidade Federal do Maranhão, ligado ao curso de Comunicação Social de Jornalismo, o comando dos professores Sayron Souza e da professora Giza Carvalho. Eles estão fazendo o Diário da Copa, muito interessante. Não é um programa só de futebol, é um programa de futebol com política, com geopolítica, com as implicações socioeconômicas das seleções, das partidas. Todos os dias, às 4h30 da tarde, durante a Supertarde 106, e com reprise no hashtag 106 à noite. Além disso, sábado tem apito inicial 106, às 11 da manhã, com o Heraldo Moreira e equipe, sempre reverberando o futebol local, mas também as pinceladas do futebol nacional. E a gente, no Comentário Esportivo, a partir do dia 11, que é o dia que a Copa começa, a gente estará todos os dias aqui no jornal, fazendo um apanhado dos jogos que vão terminar na madrugada do dia anterior. Bem cedinho aqui no jornal, a gente já entra fazendo o comentário dos jogos. A partir do dia 11, essa semana, o comentário volta na sexta-feira, dia 5, com a última pincelada aí antes do início da Copa do Mundo. É isso, Adalberto, é isso, Mayra. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Muito obrigado a você que acompanhou a gente aqui no Jornal Rádio Universidade. A gente ficou devendo esporte, tá? A gente pede perdão, traz amanhã, claro, com certeza, atualização. Mayra Nogueira, agora tem tudo sobre saúde mental, né? A gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade, ainda tem Avançar e também Mayra Nogueira, né? Fala Defensoria, sim, eu volto aqui trazendo Manhã 106 para você. Tem promoção, muita música, informação aqui no Manhã 106. Fique ligado. Fique com a gente, Rádio Universidade, a melhor programação. 40 anos. Até amanhã. O trânsito é uma arena na qual muitos despejam suas frustrações em determinados